mais alguém agora sem nenhum motivo. Nosso relato é fato. Tá mal conflito, na cabeça só revolta. Podem ficar parado, achar ser nosso defeito. Pra gente começar, Certo. eu queria que tu te apresentasse, falasse o teu nome, aonde tu nasceu, tu é filho único, tem irmãos, Sim. teus pais são de São Paulo, não são? Bom, meu nome é Eli Severino da Silva, tenho 52 anos, faço parte do grupo DMN, um dos pioneiros do rap no Brasil, e meus pais são de origem de Recife, Pernambuco, de nomes bem interessantes, inclusive, Severino João e Severina Maria, né? Eu sou o terceiro filho deles, tive um irmão já falecido, tenho uma irmã que mora junto comigo, com minha família, meu cunhado, meus sobrinhos, e o que mais que eu posso falar? E estou dentro do hip hop há 35 anos. Sou integrante do grupo DMN, um dos grupos percussores do rap nacional, do hip hop. A nossa temática principal fala sobre etnia, sobre violência policial, sobre racismo, os problemas da periferia. A gente iniciou o grupo com o intuito de falar do nosso povo, tendo em vista que a gente, na época, não existiam muitos veículos que falavam sobre o tema de racismo e de preconceito e de todas essas questões que envolvem essa parada, esse câncer, né, que é o racismo no Brasil e no mundo. E a gente deu início com a nossa primeira música, o nosso primeiro sucesso foi Isso Não Se Faz, numa coletânea chamada Consciência Black 2, que saiu na época por indicação do Racionais MCs. Na Consciência Black 2 existia um concurso na época no qual a gente não participou, porque já viemos de indicação pelo próprio Racionais, como se a gente já estivesse pronto para o mercado, e aí graças a Deus a gente teve uma aceitação e estamos aí até hoje. Maravilha. E como é que a música surgiu na tua vida, assim? Foi por meio dos teus pais, por meio dos teus primos? Sim. Da onde que tu despertou essa vontade pela arte, assim, da música? Então, lá na minha casa, meu irmão, meu pai, eles sempre gostaram de vinil, sempre tiveram essa cultura de comprar vinil, e na época que inventaram o 3 em 1, faz poucos dias, mas eu ainda me lembro, e eu, quando criança, eu sempre gostei de ver meu irmão indo fazer festa na casa das namoradas, tinha comprado 2 aparelhos de som 3 em 1 e eu via ele tocando, e isso aí marcou muito a minha vida. Eu escutava os discos, até muitas das vezes escondido, porque senão o pai pegava e falava, você tá mexendo nos meus discos, e aí o couro comia, né? Naquela época o bicho pegava. Então eu despertei meu interesse por música a partir daí. E depois de um certo tempo, já com 12, 13 anos de idade, eu vim morar na Coab 2, em Itaquera, onde eu resido até hoje. E lá, com as minhas amizades de escola, e já essa influência por conta dos meus pais, eu tinha um amigo lá chamado Josenaldo, né? O apelido dele era Ferreira, e ele já fazia parte de umas equipes de som que tinham na época, e eu tinha muita vontade de fazer aquilo, né? Estar ali envolvido dentro daquele cenário. E aí eu conheci um outro amigo português chamado Luiz, e ele também fez a festa de formatura da gente, né? Isso em 86, formatura de ginásio. E aí eu falei, pô... E a gente começou a fazer uma conexão. E ele tinha uma equipe chamada Star Som Produções, aí eu comecei a fazer parte daquilo. Por quê? Antes disso acontecer, a gente, nas aulas vagas que tinha na escola, a gente saía de lá, ia para uma sedezinha, uma sede pequena, né? De um partido político, que era o PT na época, e a gente acabava usando a sede no fundo da casa desse nosso amigo para fazer as festinhas. Convidava as meninas da escola e a gente ia para lá, todo mundo, e eu ia tocar.
entendeu? E eu colocava dois aparelhos de som, comecei a aprender e entrei no ramo de DJ. E daí por diante só foi alegria. Comecei a fazer bailes em vários lugares de São Paulo, fora de São Paulo, em Cambuí, em Minas Gerais, participei de várias equipes de som, ganhei prêmios, inclusive em campeonatos de DJ, até chegar no hip hop, que isso aí já era meados de 87 para 88, quando eu montei o DMN, junto com o LF, com o X e com o DJ Slick, que também já era meu amigo de longa data. Bom, então vamos lá. Então teve esse contato com a música, né, na discotecagem ali e tal, e aí começou a despertar aquele teu interesse, né? Como que surgiu o DMN? E essa banda já tem quanto tempo de estrada? Então, como eu falei, a gente tinha inicialmente a ideia de fazer alguma coisa que fizesse por onde apontar os problemas que a periferia existia, que o povo preto tinha, por conta desse lance do racismo. A gente não via os nossos semelhantes na televisão, nas novelas, nas revistas. Infelizmente isso aí, na época, era uma coisa que pegava muito. E numa conversa entre o LF, o Slick, e tinha um amigo nosso que já fazia baile também, que era o Betão, eles resolveram ali acender a luz e a possibilidade de tentar fazer alguma coisa para tentar inserir o nosso povo dentro dos veículos de comunicação, fazer as autocríticas que tinham que ser feitas, fazer coisas legais e também somar com a música, que era um ponto que, na verdade, acabava ligando nós todos, né? Tinha essa conexão. E aí a gente criou o DMN, foi daí que criou o DMN. Aí nós tínhamos um amigo na época chamado Duda, e esse Duda, ele foi primordial para a formação do DMN. Por quê? Porque ele era o cara dos contatos, ele era um cara muito maluco. Eu comecei a estudar eu já tinha uma namorada na época, chamada Adriana. A Adriana era uma menina linda, né, mano? Linda de verdade. Ela tinha um perfil totalmente distante do meu, porque eu sempre gostei de usar as correntonas, porque na época começou a sair os discos do LL Cool J, Eric B. Rakim, então os caras usavam aqueles cordão, os medalhão, e um dia eu achei um para comprar, fui lá, comprei, já usava boné, Nike, né? Então eu já tinha um perfil, só que eu era DJ, um DJ com cara de rapper, entendeu? E aí nessa história, eu acabei me adaptando à realidade do que os caras tinham em mente. O X também já fazia parte. O X, na verdade, ele escrevia músicas falando mal de equipes de baile, né? Por quê? Porque ninguém dava oportunidade para os MCs cantarem naquela época. Então o X, ele se revoltado com isso, naquele período de 16, 17 anos ali, foi lá escrever uma música que falava mal de todo mundo. E a gente falava para ele, pô, mas você vai tocar onde? Se você está falando mal de todas as equipes, né? Aí ele pegou e falou, vendo por esse lado é verdade. E aí eu sei que a gente foi unificando e acabou juntando as ideias de todo mundo. Inicialmente, minha ideia não era escrever, ou compor, cantar. A minha ideia era ser mais um DJ dentro do DMN, junto com o Slick, porque a gente sempre foi muito bom nesse lado, só que o Slick era muito melhor que eu no sentido de performance. Ele era muito melhor que eu no sentido de performance. Então, o que a gente fez? Os caras falavam, mano, você agora é produtor do DMN. Eu falei, tá bom, então eu vou virar produtor. Só que para mim, era uma coisa complexa, porque o produtor, ele produz todo mundo. Não precisa ser especificamente de um grupo, né? Mas na época eles queriam que fosse dessa forma, né? Eu falei, então, beleza, então eu sou o produtor do DMN, vamos embora. E comecei. Só que aí com a saída do X em 96 para 97, ele queria fazer os projetos que as músicas não cabiam dentro do contexto do que o DMN já falava. Eu passei à frente do microfone, porque eu sentia a falta, né? Tinha o LF, que era o vocalista principal. O LF era como se fosse uma espécie de Chuck D, do Public Enemy. Só que faltava o complemento, que na época que o X saiu do grupo, deu uma certa
quebra, né? Como se tivesse cortado um braço do DMN. Então eu passei a compor também, passei a pegar microfone e por aí vai. Por que ele saiu do grupo? E eu quero saber o que significa o DMN. Inicialmente a gente falava que DMN era os Defensores do Movimento Negro. Só que no decorrer da história, através de a gente fazendo seminários, entre tantas outras coisas envolvidas nesse circuito de etnia, a gente conheceu o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, e lá nós tivemos diversas palestras com diversas pessoas do mundo, onde a gente descobriu que a palavra negro, biologicamente, era inexistente. E a gente via sempre, nos quatro cantos, que tinha uma incógnita na nossa cabeça. Por quê? Que tinham brancos, com sua cor definida, tinha os amarelos, que eram os asiáticos, tal. Tinha os vermelhos, que na época eram os índios, né? E na nossa parte era negro. Negro, a palavra negro, ela dava abertura para moreno, mulato, marrom, e tantos outros termos usados, e não era preto. Nunca preto. Então a gente pegou e falou, não, então tem alguma coisa errada. Quando a gente começou a ler o livro, a gente descobriu o livro do Malcolm X uma vez, do Alex Haley, através do Guelé 10, a gente descobriu esse livro, e todos nós lemos. E lá, a todo instante, ele colocava a diferenciação que existia entre a palavra negro e a palavra preto. E a partir daquele momento, a gente descobriu que a palavra negro ela realmente era inexistente, ela não existia, foi um nome inventado. E na época da escravidão, a gente teve acesso a documentos, inclusive, nessa época, que dizia o quê? Que quando os senhores de engenho, eles pegavam as escravas dentro das senzalas e estrupavam, nascia uma criança, era uma criança bastarda. E a partir do momento que não era branca totalmente, porque era filho de uma mulher preta, e também não era preto, porque era filho de um homem branco, eles falavam que nasceu mais um negrinho, mais um negro. E aí a gente começou a acompanhar que nas escolas, nas novelas que eram mostradas na época, quando tinha esse contexto, quando os senhores de engenho estavam falando, eles falavam a palavra negro com um certo nojo, como se fosse um palavrão. Aquele negro, aquela negra, né? Do jeito que eles falavam, eles colocavam ênfase na palavra. E a gente entendeu que aquilo realmente era pejorativo. E aí a gente deixou de usar o significado de defensores do movimento negro, usamos somente a sigla hoje como se fosse um nome próprio, porque a gente descobriu que nós somos pretos e não negros. E daí por diante a gente entendeu como que funcionaria. Até porque também na época a gente também entendeu o lance por exemplo, torcidas organizadas. Quem era corintiano era maloqueiro e não aceitava de jeito nenhum. Quem era palmeirense chamavam de porco e também não gostava. Só que com o decorrer da história, cada um foi se assumindo como aquilo. E de uma certa forma, naquela época também, os escravos, como eles não aceitavam o lance do negro, e sim todo mundo falando, quando eles vinham da África para cá, nos documentos todos eram black men, homens pretos, né? Não era negro ou niga, como era dito. E aí a gente entendeu também que no decorrer, por conta de não apanharem, como inclusive acontecia no filme Raízes, lá que tinha o Kunta Kinte, né? Qual é o seu nome? Kunta Kinte. Não, o seu nome não sei o que lá. E apanhava, ia pro tronco. Acontecia meio que semelhante na época da escravidão também, com o nosso povo, entendeu? Então, com o passar do tempo, para não apanhar mais, todo mundo passou a adquirir esse lance de, puta, eu sou negro, mas não era. Inclusive, você pode pegar diversos vídeos aí que nenhum quer falar que é negro. Eles falam que são black men. Entendeu? E aí, só faltou ali tu responder a saída do integrante. Por que você Sim. deu a saída dele? E se saiu numa boa, se vocês Sim. tiveram uma ruptura e vocês daí chamaram uma outra pessoa para integrar o grupo? Então, até 96, então, o DMN ele sempre teve esse contexto racial. O X já era um cara que estava à frente do seu tempo, porque ele sempre teve uma visão, eu falo sempre que a visão de além do alcance é para poucos, que o olho de Tandera todo mundo tem, mas a visão além do alcance é para poucos. O X ele tinha essa visão além do alcance, então ele queria colocar um outro contexto dentro das letras que ele escrevia, que já não casavam mais
com a linhagem do DMN. Então ele resolveu, a partir de 96 para 97, fazer um trabalho solo dele. E, de uma certa forma, para nós, foi uma coisa meio dolorida, porque quando você forma um grupo, é uma família, né? A nossa família da rua. Muitas das vezes você está muito mais tempo com a família da rua do que com sua própria família de sangue, através de shows, de turnê e tudo mais. Ele saiu do grupo, foi fazer a carreira dele de boa, né? Na época, vários jornais ainda tentaram colocar de uma certa forma como se o DMN e o X fossem inimigos. Colocaram até uma matéria tendenciosa na Folha de São Paulo, se eu não me engano agora, com um jornalista que também não era dos melhores, onde dizia que o DMN era o cru e o X era o cozido. E ele colocou a matéria de uma forma como se a gente fosse inimigo, e nunca aconteceu isso, entendeu? E aí, nesse meio tempo, em 95, o Max, que ele era nosso holding, com a saída do X, ele teve a oportunidade de também pegar a frente dos vocais. Eu, como produtor, saí também da minha zona de conforto e também que passei a pegar microfone. E em 97, de 97 para 98, quando a gente lançou o nosso single H.Aço, que é o nosso maior hit, que tem participação do Ed Rock do Racionais, e foi produzido por ele também, a gente trouxe o Marcão. O Marcão, ele vinha de um grupo chamado FNR, chamava Força Negra Radical. Eles ficaram 6 anos com um disco parado, que acabou não saindo, e o grupo dele se desfez. E ele sempre esteve com a gente, desde o lançamento do nosso primeiro álbum, em 92. E as ideias já batiam, né? Já tinha muito a ver com a gente. Na época, eu e a LF conversamos e trouxemos ele para o nosso lado. E hoje está aí até hoje. O LF, por sua vez, também saiu em 2001. O LF, ele conheceu o Fab Five Fred, que era o apresentador do Yo MTV Raps lá americano. Ele veio para o Brasil fazer uma matéria com DMN e Racionais. E foi uma parada bem legal pra gente, né? Ter esse cara tá ícone na minha casa, pra mim foi uma satisfação tremenda. E nessa brincadeira, ele trouxe uma equipe junto com ele, e uma das cineastas que estavam junto com ele, que é a Loira Limbaugh, ela acabou tendo um relacionamento com o LF, que acabou virando esposa dele. Nessas idas e vindas que ela vinha para cá e ele ia para lá e ficou esse negócio, acabaram casando e ele acabou saindo do grupo também e foi viver a vida dele lá no Bronx, tá lá até hoje. Entendi. E assim, ó, tu fala bastante nos Racionais, né? Sim. Como que se deu esse encontro? Vocês já se conheciam, assim, de alguma coisa da cidade, de algum outro movimento que não envolve a música? Ou vocês começaram a dialogar por meio da música? Vocês se conheceram por meio de algum festival? Como é que funciona? Então, na verdade é o seguinte, eu trabalhei muitos anos de office boy, né, em corretora de câmbio, depois eu trabalhei um pouco na Bolsa de Valores, e todo mundo meio que trabalhou nesse ramo de corretora, né? O KLJ, o Ed Rock. E o Slick trabalhava numa empresa de passagem de turismo, né? Lá na Avenida Paulista. Só que todos eram DJs. A gente era DJ, então a gente ia em campeonato de DJ que tinha na época, promovido pelo Iraí Campos. A Galeria 24 de Maio sempre foi o foco da Black Music. Então todo mundo se reunia lá, eu já via os caras dançando na rua e já andava visualmente como os caras, mas ninguém sabia ao certo o que era o hip hop, né? Aí voltando a falar no início da história, então o Duda, esse rapaz que unificou o DMN, como eu usava o visual, eu me sentia um certo patinho fora da lagoa, porque eu não via ninguém andando também com aquilo. Só que na época saiu o License to Heal, do Beast Boys. E eles usavam o símbolo da Volkswagen com a correntona na capa do disco e tal. Aí eu tô estudando, tinha saído da 8ª pro primeiro colegial, tô subindo, entrei na escola e os caras lá era outra cor, outra pegada.
Naquela época o povo andava com roupa de surf, Lightning Bolt, as marcas da época. Aí um dia eu estou subindo as escadas para ir para minha sala de aula, e lá eu vejo o Duda descendo com uma corrente gigantesca, com o símbolo da Volkswagen, com o chapéuzinho da Kangol. Falei, não acredito, mano. Achei um semelhante meu. E aí a gente começou a trocar ideia. Começamos a trocar ideia, viramos super amigos. E aí acabou juntando o DMN, entendeu? Então tudo se iniciou meio que aí. Qual foi o início da pergunta? O vínculo, então, como vocês começaram a se relacionar e tal, Sim. vocês e o pessoal dos Racionais. Isso. E aí o que acontece? Por que eu falei do Duda? Porque o Duda, juntamente com outro amigo nosso que era o Sombra, e tinha um outro chamado Feliz, eles já andavam também no visual. Eu conheci o Duda e todos os caras andavam também com visual, já na época cronômetro, que era a época do Public Enemy e tal, não sei o quê. E o meu primeiro, e tinha a época dos tênis cano alto, eu naquela época não tinha grana para comprar tênis, caríssimo, né? E o Reebok na época era o tênis que todo mundo queria ter. O Feliz me deu o meu primeiro par de tênis e me deu um cronômetro. Então, naturalmente, eu já estava visualmente igual um rapper. Aí eles me convidaram para ir num lugar no sábado, onde eu ia conhecer outras pessoas que também tinham aquele objetivo. Me levaram no metrô São Bento. E lá no São Bento a gente passou a ver todo mundo. Conheceu todos os artistas da época, Taíde, MC Jack. Aí lá tava o Brau e o Blue, que ainda não eram nem Racionais. Tava o Ed Rock, tava o KLJ. Então a gente apagou aquela conexão ali, entendeu? E consequentemente, o Racionais estava lançando o Consciência Black Volume 1, já com Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. E conhecemos o Milton Salles, foi também importantíssimo para a difusão aí do hip hop no Brasil. E começamos a andar todo mundo junto. Virou meio que uma comunidade ali, como se fosse uma crew. DMN, Racionais, Face Negra, era praticamente uma mesma firma ali. Então a gente tinha as ideias parecidas, chegou uma hora que ficou tão evidente que até visualmente a gente andava parecido, mas não porque combinava, é porque a gente gostava das mesmas coisas mesmo, entendeu? E aí depois a gente foi tomando o nosso caminho, até um determinado ponto foi muito bom, porque a gente fez várias aberturas de shows do Racionais na época, né? Conhecemos eles já meio que em cima do palco, né? O LF já cantava, já escrevia, o Brau admirava muito, admira até hoje, acredito, o LF, e fizemos aquela parceria, amizade, né? Aí pegamos o Ed Rock em 97, ele produziu H. Aço, depois de 2001 ele produziu nosso álbum Saída de Emergência, e assim foi. Legal. E assim, ó, o hip hop, ele não é só uma música, né? Ele é um movimento de expressão cultural, né? Isso. Que envolve a questão do racismo, da violência policial, mas eu quero chegar num ponto. Tem outros movimentos culturais também da música que envolvem esses temas, né? O próprio samba fala sobre isso, Sim. o próprio funk fala sobre isso. O porquê do hip hop? Então, a identificação é o estilo musical, né? O samba também agregava pra gente. Mas o hip hop, quando veio, que ainda não era nem hip hop, a gente chamava de balanço na época, né? Tinha Wolf Stick, e a Mama, tinha Sugar Hill Gang com Rappers Delight, Houdini, El Cool J, começou a entrar essa onda americana aqui no Brasil. E a gente se identificou de imediato, até por conta da visual mesmo, né? Porque preto é preto em qualquer lugar do mundo, não tem como. E visualmente falando, um se identifica com o outro, não tem como, né? E aí a gente começou a entender, e outra, era um tipo de música que qualquer um poderia fazer. Qualquer um que tivesse vontade, né? A gente passou a entender que tinha alguma coisa rolando ali que era diferente de tudo que a gente já tinha conhecido até então no Brasil, né? E aí a gente percebeu, quando apareceu as grandes equipes, Chic Show, Zimbabwe, Black Magic, Cascatas, começaram a fazer aqueles grandes bailes onde reuniam ali 15 mil pessoas no ginásio do Palmeiras, do Corinthians, começou a ficar muito evidente. E aí começou a surgirem as letras de rap em português.
Aí quando saiu, tinha um grupo chamado Magic Trick na época, com uma música chamada Fly Guys. E o Pepeu, que é um dos precursores, escreveu uma versão de Fly Guys em português. Então a gente falou, puta, é possível fazer o que os caras fazem lá fora na nossa língua, entendeu? Então, aí foram surgindo diversos rappers e naturalmente você acaba caindo dentro do contexto e fala, mano, é isso que eu quero fazer também. Se eles podem, eu também quero fazer. E aí ficou mais evidente, né? E a gente, quando a coisa começa a dar certo, é mais legal ainda. Eu lembro que na época, quando a gente gravou com a Zimbábue, que era uma música só no Consciência Black 2, a gente saiu, fizemos show aí pelo Brasil todo. E a gente queria fazer um álbum. Só que o álbum era um sonho difícil, muito distante da realidade, por conta da grana. Era muita grana para fazer uma música, não é a grana hoje. Hoje você cobra uma média, sei lá, 1.000, 1.500, 800. Você cobra para fazer uma música, muito cara hoje chora, mas eles não imaginam naquela época. H.Aço, eu lembro que na época a gente fizemos com o Ed Rock, nós tivemos que pagar para ele, na época acho que eram uns 3,5, uma produção musical. Isso em 97, né? 97. Aí, isso do instrumental. Aí a gente tinha que conseguir dinheiro para colocar a voz e mixar. Mais 3 pau. Aí tinha que masterizar a música. Já não tinha mais esse lance do só mixar e colocar na rua. Aí tinha que masterizar a música. Gastamos uma grana num estúdio gigante, na época, que não ficou bom. Aí fomos num lugar menor e masterizamos e ficou o que ficou com H.Aço. Graças a Deus, a música repercute até hoje, né? E é de 97. Você vê, até hoje a gente canta e é a mesma coisa. O impacto no público. Por um outro lado, na época foi 7 pau a música. 7 pau hoje você faz um álbum inteiro, entendeu? Então é muito diferente. Então a identificação veio a partir daí. Por conta da música, você ter essa proximidade de poder fazer, estar com os artistas próximos. Isso é legal. E assim, ó, dentro desse movimento assim do hip hop, as músicas elas tratam, né, desses temas assim de violência policial, etnia, o racismo, né, questão de oportunidade, preconceito. Dentro das músicas que vocês já compuseram, que vocês já colocaram já, né, gravadas e tal para acesso para toda a galera por meio da internet, tem alguma música em especial que tu compôs que traz algum retrato teu de algum episódio, algum recorte assim da tua vida que tu, cara, eu preciso fazer essa música porque eu preciso retratar esse fato histórico que aconteceu comigo? Então, na verdade é o seguinte, a composição musical, ela gira muito em torno do que realmente é a nossa vida e também do cotidiano, nosso cotidiano, de um amigo. Às vezes poderia estar com você, aconteceu uma situação com você, eu acho interessante a sua ideia e passo isso para o papel. Muita coisa acontece nesse sentido, né? Principalmente quando você faz o que hoje é chamado de rap de mensagem. O rap sempre trouxe uma mensagem, seja positiva, seja negativa, seja falando de violência policial, seja falando de amor, sempre traz uma mensagem. Então eu nem concordo com essa história de rap de mensagem, né? Porque o rap em si, ele já tem isso dentro do seu contexto. Agora, praticamente todas as músicas nossas falam de realidade. Senão não tem originalidade, né? O rap é muito isso. É o seu particular, é a sua visão das coisas. Às vezes você pode estar vendo, sei lá, você falar de dança da sua forma e eu ver a dança de uma outra forma e querer colocar também. Falar, se ele falou disso, vou falar desse jeito, mas eu vou falar de outra forma. Entendeu? Então é muito particular de cada um. Uhum. E assim, ó, tu estava falando que tu mora na Coab, né? Até hoje, né? Isso. Coab 2, né? E Coab é um bairro ali de periferia. Total. Né? Que do maior estado brasileiro, da maior cidade brasileira e tal. E dentro desse universo, acredito que muitas pessoas já passaram por ali, né? Visto que tu já mora ali há bastante tempo. Sim. E como é que é o retrato ali da Coab e como é que tu consegue trazer essa realidade da Coab para o universo da música, assim, do hip hop? Então, justamente novamente na ideia do que eu falei antes, no sentido de ser real.
quando você faz as composições, por ser dentro do seu contexto, você conseguir falar das coisas que acontecem dentro da sua vida ou da vida dos seus amigos, você acaba, de uma certa forma, trazendo o contexto de onde você mora. Porque cada um tem uma realidade. E lá, como em qualquer lugar aí no mundo, você tem uma vivência ali entre coisas boas e coisas ruins. Você fala do lado bacana, de repente conheceu o seu melhor amigo, sua primeira namorada ali, mas você também fala do irmão que está preso, do irmão que se envolveu com uma coisa atrapalhada ali e deu mó BO, do vacilão que tem na quebrada e dá pé com todo mundo, sempre tá dando vacilo e acaba morrendo de uma certa forma. Então você vive dentro desse contexto de violência a todo instante. Mas dentro desse contexto de violência tem muita coisa boa também, né? Tem como que se diz, a vitória que os seus pais tiveram para poder fazer uma vida digna para você, dentro da realidade do que eles conseguiram até então, e você tem que valorizar aquilo ali, né? Então você tem que como que se diz? É o negativo e positivo a todo instante. Você tem que estar ali equilibrando e conseguir fazer a sua parte. Então o contexto da Coab em si, como em qualquer lugar, é esse aí. Você tem que ter essa vivência ali e saber pisar, saber onde você está pisando. Pisar em ovos, um olho no peixe, outro no gato, e é isso. Tu tem que dar parar aí ou não? É que tu me fez o sinal aqui. Eu achei que ia parar, por isso Tá. eu falei, se parar a gente continua, mas Tá. não parou não. Ah, não, então podemos Super. continuar. Tá, então assim, Eli, Ah. assim, ó, se a gente fosse pegar uma música tua agora, uma música que te vem da cabeça do DMN, qual música seria e que trecho da música que tu poderia nos trazer um recorte, assim? Cara, aquela música tipo assim, ó, cara, o DMN vai fazer um show hoje à noite. Sim. Vai aparecer um show agora de relance. Qual é a música, tipo assim, cara, essa música não pode faltar no show? H.Aço. H.Aço. Quer que eu cante pedaço? Andar na rua vendo o povo em desespero, brigando pelo melhor lugar. Quem chega primeiro, vivendo um pesadelo, acordado, correndo assustado, cabreiro, com quem está do seu lado. Ver as crianças viciadas na televisão, o baixo nível da escola e da educação. A preta linda que não olha no espelho tem vergonha do nariz, da boca e o cabelo. O super-herói com apenas 12 anos, feliz da vida porque conseguiu um cano. A piveta que já tem um pivete, que até dá mamadeira, ei mano, ela se esquece, ambição alto grau, apocalipse final, eu não consigo ficar na moral. Famílias inteiras estão caindo na vala, perdendo a resistência, e o pesadelo não para não, ser homem de aço é resistir, não posso dar as costas se o problema mora aqui, não vou fugir, nem fingir que não vi, nem me distrair, nenhum playboy paga pau vai rir de mim, tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui, se for pra somar, ei mano, chega aí, pra ser mais um braço, um berreiro, arregaço, contra o poder, ser a pedra no sapato, sem marra, mentira, incerteza sem falha, um centroavante no campo de batalha, no limite da humildade, faça o seu espaço, pra ser também um H.Aço. Maravilha, maravilha. E assim, ó, ali nesse trecho, assim, tu traz algumas questões de aceitação, né? Sim, né? Tu fala do nariz, ali, tu fala do cabelo, sim. tu fala da questão da educação também da música. O que tu acha que mudou desse momento que foi composto, que vocês compuseram essa música, para agora? Tu acha que teve um retrocesso? Tu acha que teve uma evolução? Como é que tu acha que tá a questão do preto hoje na sociedade como um todo? Para a própria aceitação, como também na sociedade. Cara, é uma coisa bem complexa, porque assim, a gente já passou por diversas cidades aí pelo Brasil e a gente já viu que a música, ela salva. Ela salva e que as pessoas realmente escutam o que a gente fala e que aquilo toca o coração delas de alguma forma. Chegamos em Aracaju e veio uma menina bem escura, até mais escura do que eu. Primeiro que ela estava sem acreditar que a gente estava ali, que a gente era de verdade, igual ela tinha visto na TV. E ela pegou uma hora e ela falou pra gente, era uma menina que tinha o quê? 13 anos. A menina falou assim, eu não tenho vergonha nem do meu nariz, nem da minha boca, nem do meu cabelo.
Aí a gente falou, mas você não tem que ter vergonha mesmo, você tem que ter orgulho. O nosso povo, ele tem uma história muito bonita de luta, de vitória, de conquista, né? E estamos até hoje lutando para isso. Então você não pode ter. E a menina fala assim, eu posso pedir uma coisa para vocês? A gente fala, claro. Posso pegar na mão de vocês? Falou, não, a gente pode fazer muito mais por você. O quê? A gente pode te dar um abraço. Nós juntamos todo mundo, abraçamos ela, a menina chorar de soluçar. Quer dizer, dinheiro nenhum paga isso, entendeu? Tem irmão aí no meio do rap que até se emociona quando fala da gente, quando encontra com a gente, vai tirar uma foto. Você percebe que a pessoa se emociona mesmo. Então isso nenhum dinheiro paga, né, cara? Não tem como. É uma caixinha de surpresa você fazer música, né? Uhum. E assim, ó, são 35 anos, né? Sim. De hip hop. E como fazer para manter tanto tempo assim uma banda? Porque a banda é uma família, como você falou, né? E a gente tem que lidar com as individualidades também de cada um. Como fazer para conseguir manter assim por tantos anos uma banda, né? Tu tá em 35 anos no hip hop. Uhum. Qual é o segredo para isso? A gente tem que ter foco. Em primeiro lugar, você tem que amar o que você faz, né? Porque assim, você bota só o dinheiro na frente, muitas das vezes não funciona, né? Se você faz a coisa visando só o dinheiro e acha que isso é a parada, você não vai dar certo, sabe? Não vai. Segundo, você tem que ter verdade no seu trabalho. Tem que ter verdade. Se você não põe a sua verdade, aprender também a escutar os outros, porque a gente não sabe tudo o tempo todo, né? Eu falo que o cara, quando você acha que ele sabe tudo, ele não se permite aprender mais nada com os outros, né? E isso aí, porque ele sabe tudo, vou querer saber a opinião do outro para quê? E isso aí é uma coisa que é primordial. Então é necessário a gente ter esse lance. E outra, respeitar o espaço um do outro, né? Porque a gente tem divergências, vários têm divergências. A gente vai brigar o tempo todo, mas você tem que aprender a conviver também com isso, né? E saber jogar o jogo, entender como é que funciona. A música é uma caixinha de surpresa. Você não sabe do dia de amanhã. Hoje você pode estar aqui sem nenhum centavo, de repente de uma hora para outra você acerta uma música, muda toda a sua vida. E não precisa de muito, 2, 3 não. É uma música. Tem cara que fez sucesso e ganha dinheiro até hoje com uma música só, entendeu? Então você tem que ter realmente foco e acreditar, procurar fazer o seu melhor. Não se preocupar com o quintal do vizinho. Muita gente se preocupa com o quintal do vizinho. Tipo assim, esse aqui tá fazendo de tal jeito, eu vou fazer uma parecida. Não é isso. Você tem que ter característica sua própria. Falar, mano, isso aqui é a minha cara e vai embora. Porque as pessoas, quando ouvirem a sua música, vão entender que aquele é você. Senão você começa a tirar para um monte de lado, e aí já viu, né? Não adianta, não é isso aí. Você atirar, vou pegar, tem que pegar na cabeça, vai pegar no braço, vai pegar não sei aonde. Não é isso. É você ter um estilo próprio e acreditar que aquele estilo é isso e vai embora. Não fica olhando para o redor. Se um tá fazendo e tá dando certo para ele, vai aqui, ó, entendeu? Vai na sua. E é isso. Olha, tu já passou por alguma repressão da polícia e não só isso, mas a questão assim do preconceito de racismo, tu já sentiu na pele isso? Várias vezes. E eu vou te falar uma coisa, teve um ano, 1994, o Núcleo de Atendimento ao Ensino, o NAI 9, lá em São Paulo, eles fizeram um projeto chamando Rap Pensando a Educação, onde eles pegavam as nossas letras, na época era mimeógrafo o nome, que era aquele que fica roxinho, então eles mimeografavam as letras, passavam para os alunos na sala de aula para que todo mundo visse as letras, o contexto do que tinha dentro das letras, e em cima daquilo eles escrevessem perguntas para que em um dia específico da semana a gente se reunisse em uma escola municipal. A gente passou por 65 escolas municipais. E eles olhavam as nossas letras e em cima disso eles criavam perguntas. E um dia específico da semana a gente se reunia no pátio da escola e aí eles interrogavam a gente, perguntavam sobre as letras, sobre o contexto das letras, sobre questões que eles achavam que a gente poderia responder, sobre particularidades de cada um, né? E a gente, no final da avaliação, a gente tinha uma reunião com a diretoria da escola
e com todos os professores que davam aula na escola para saber se a atividade tinha sido válida ou não. E geralmente em 90% das escolas que nós passamos, sempre foi válida. Sempre foi válida. E até a frequência dos alunos da escola passou a aumentar depois que a gente começou a ir para a escola. Porque eles achavam, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente também fazia uma coisa muito legal, que era dar oportunidade para os grupos que estavam começando. Cada um cantava uma música, a gente cantava 2 no início, a Racionais, que depois a gente convidou para estar junto nessa, eles também cantavam, né? E depois a gente acontecia o debate. No final a gente cantava mais 2, 3 músicas e encerrava a parada. Isso também, muitos grupos da época, tipo Consciência Humana, iniciaram dentro dessas palestras. Enfim, no início, quando a gente começou a fazer, foi na Zona Leste, a gente estava indo para uma Coab chamada Coab Juscelino. A gente estava em 2 Kombis, ainda eram as Kombis na época, né? E um Opala. Racionais, o Brau, os primos dele estavam no Opala. E aí a polícia estava fazendo um comando e enquadrou as 2 Kombis, mandaram a gente encostar. Na época, a gente já se vestia com os bobojaco preto, até ao joelho, de touca, todo mundo no style, né, do rap em si. E os polícias falaram, e aí, que vocês estavam conversando dentro do carro? A gente falava, a gente tem que realmente responder isso? Falou assim, eu estou perguntando, vocês têm que responder sim. Desse jeito, os caras queriam saber o que a gente estava conversando dentro do carro, ver se tem cabimento. Aí, o polícia falou assim, e para onde vocês estão indo? A gente está indo para uma palestra. Palestra? Palestra do quê? Aí o outro perguntou, você quer realmente saber? É lógico que eu quero saber. Sobre violência policial e racismo. Aí o bicho já pegava, né? Aí o bicho já pegava. Aí os professores que estavam de linha de frente com esse projeto tomavam a linha de frente, explicavam do que se tratava para poder os caras liberar, mas os caras não gostavam não. Quando falava a verdade, né? E também teve situações, que aí era a época já dos pés de pato, que eram os justiceiros na época, filhos de justiceiros da Zona Sul, mandavam recado através dos filhos, os pais, né? Os pais dessas crianças que estudavam nessas escolas mandavam recados através dos filhos deles, que se nós passássemos pelas escolas falando sobre os justiceiros, que eles iam passar atirando e ia matar todo mundo. Então a gente já saía meio que da Zona Leste, que a gente era o nosso ponto de encontro, indo para a Zona Sul, já se despedindo. Falando, pô, foi um prazer te conhecer, mano, puta, não sei o quê. E aí, a gente ia pra lá, e de fato aconteceu em vários lugares onde a gente estava, de ficar tenso, os caras arrumar alguma forma de arrumar uma confusão lá dentro, e no final, quando a gente ia fazer a avaliação nas escolas, os caras metralharem a janela, quando a gente estava reunido com os professores, a ponto de você se jogar no chão. Coisa que, tipo, quando você vai imaginar que isso vai acontecer? E os caras faziam mesmo. Mandava o recado e queria realmente botar terror, só que a gente não afinou, né? Não afinou, continuamos fazendo nossa parte, fizemos palestras, graças a Deus estamos vivos até hoje, mas passamos por umas poucas e boas. Situação de racismo também são diversas. Também dentro dessas palestras teve uma escola em específico que era no Morumbi. E o Morumbi lá em São Paulo é um bairro tanto de gente pobre quanto de gente rica. E lá tinha um professor específico, branco, que veio interrogar a gente perguntando, vocês são formados em quê? A gente não é formado em nada. Porque como é que vocês querem dar palestra sem ser formado? Falou, não, é que as nossas letras têm a ver com o jovem, eles têm as mesmas idades que a gente, e eles se identificam muito com o que a gente fala. Os professores resolveram fazer, o Núcleo de Atendimento e Ensino resolveu fazer essa fusão para a gente estar mais perto e dialogar com eles, para saber também o que eles pensam a respeito, o que eles acham interessante, de repente a gente está utilizando no contexto da arma que a gente tem, que é as letras e tal. Aí ele falou assim, vestidos desse jeito? Porque a gente está vestido todo mundo de preto, né? Então ele falou assim, vestidos desse jeito? Mas a gente está vestido como? Preto é preto em qualquer lugar do mundo, né? A gente sempre se vestiu de boné. Quando a gente vestia boné, a polícia vinha e repudiava, falava que nós era bandido.
playboy começava a usar boné, aí tudo era liberado, era bonito, né? Aí o Brau olhou pro professor, o professor tava com uma calça preta até o umbigo, tava com suspensório, tava com a camisa preta até aqui e tava com o chapeuzinho Santos Dumont. E aí ele falou, o senhor, por exemplo, tá vestido igual a colono. Puta, pra que ele fez isso? O professor foi, e o professor, o que ele falou? Eu sou dependente, eu sou, como que é? Eu sou, agora a palavra me sumiu. Eu sou descendente de colono e eu detesto preto. Preto para mim foi a pior coisa que apareceu na humanidade. Foi um erro total ter feito esse tipo de gente. Falou isso na nossa frente. Os professores da época enlouqueceram. Nós só demos risada. Falou, mas vocês não bateram nele? Falou, imagina, acabamos de desmascarar um que não gosta da gente. Que poderia estar dando aula para minha irmã, para minha filha, para minha mulher, né? Então, melhor que seja dessa forma do que bater nas nossas costas e falar que a gente é legal e na verdade não sei isso, né? Mas quando você imaginar que uma coisa dessa ia acontecer numa escola pública? Então, essas situações aconteceram a nossa vida toda. Felizmente, é a verdade. E na trajetória da música, assim, tu já perdeu algum amigo, assim, tanto pro tráfico como por violência policial, como, enfim, qualquer outro meio, assim, que despertou em vocês também uma vontade de escrever a música sobre essa realidade? Cara, na verdade, a gente já perdeu diversos, né? E o lance de violência, como eu falei, dentro de onde a gente mora, você já está inserido nesse contexto, não tem jeito. E aí você vai conhecer gente boa e gente ruim, e também muita gente boa que, por falta de oportunidade na vida, acaba caindo dentro desse contexto do crime, e às vezes é morto na mão da polícia, às vezes é morto na mão do próprio crime, às vezes é morto por conta das drogas, né? Você acaba se envolvendo no meio de droga, cocaína, crack, e morre. Às vezes é na mão do traficante, porque o cara não tem o dinheiro para comprar cocaína ou qualquer outra coisa, e ele quer porque quer aquilo, que aquilo vicia, né, cara? E acaba morrendo. Então, naturalmente, essas pessoas dentro da nossa criatividade acaba virando personagem, né? É uma infeliz realidade. Tem vários. Aí eu não posso nem citar um ou outro, são diversos. E falando agora, abrindo assim o leque da música, né? Sim. A música é uma expressão, né? Uma expressão cultural, assim, é uma pluralidade assim sem tamanho. Como é que vocês fazem para o processo de composição de vocês? Como é que é o teu processo de composição? Tu gosta de ficar em casa escrevendo, tu gosta de chamar o grupo, galera, vamos ficar o final de semana aqui, até mesmo para gravar algum som. Como é que funciona o processo de vocês relacionado à música? Geralmente eu escrevo sozinho, geralmente é assim, mas eu também já fiz coisas em grupo, porque assim, a inspiração ela vem do nada, quando você menos espera. Às vezes eu tô andando de trem, a ideia da letra vem na minha cabeça, vem uma ideia. Às vezes você tá ouvindo, sei lá, você escuta um outro tipo de música que não tem nada a ver, e esse negócio acaba te levando a fazer outra, entendeu? Às vezes você escuta uma própria letra de um outro rapper, um cara que você se identifica, e você fala, putz, isso aqui é legal. E acaba virando, às vezes, de uma parte de uma música, você faz uma outra situação. Eu escutei Nego Drama, do Racionais, eu escrevi uma música chamada Selva, na época. Você fala, pô, a selva, por quê? Porque o Brau fala lá, a selva, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Falei, puta, a selva, entendeu? Aí eu fui escrever uma música falando da selva, da minha forma, que já não tinha a ver com o Nego Drama, entendeu? Então é muito relativo esse processo de composição. Eu acho que no meu grupo todo mundo é meio que assim, né? Agora, claro, tem aquelas coisas que você às vezes escuta, se é convidado a fazer, que nem até mesmo no projeto Cruzando Versos, que o Tito me mandou a música à noite, quando foi de manhã, eu já estava mandando a música com voz e tudo, entendeu? E ainda escrevi até a mais. Ele falou, guarda esses versos para depois.
Vamos retomar daí. Aham. Porque eu quero ouvir essa história, tá? Pra gente captar. Eu tava te comentando que tu tem 35 anos de hip hop e eu tenho 36 anos de vida, né? Sim. E conta como é que foi esse processo do videoclipe, tu acabou de nos Aham. Então, quando você fala que você tem 36, eu penso, caramba, mano, eu acredito, porque muita coisa aconteceu na minha vida aí nesses tempos, e uma interessante é que a gente gravou o videoclipe de H. Aço de 97 a 98. E aí, a gente não se dá conta do tempo que vai passando, porque assim, o tempo passa muito rápido, principalmente quando você está na fase 200, mas não é. Não é que o tempo passa rápido, é que na verdade a gente agora está num processo que é um dia a menos. Então você percebe que tudo tá voando. Aí um dia eu tô no show, acabei de fazer o show lá, tirei foto com o pessoal, dei os autógrafos e tal, não sei o quê. Chega um malucão de mais ou menos 1,85 m, assim, me fala, pô, tudo bem? Falou, tudo bem. Ele falou, cara, pô, você não tá lembrado de mim, né? Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim e falei, pô, cara, não lembro, desculpa. É que passa tanta gente, né, na nossa trilha. Aí ele falou assim, não, cara, que é o seguinte, eu tô lá no clipe do H. Aço. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim e falei, fiz um raio-x da época do videoclipe e falei, mano, na moral, não lembro de você lá não, mano. Ele falou, então, é que eu sou o bebezinho que tá no colo da irmã do Max. Pô, cara, quer dizer, tem um bebê realmente no clipe, mas eu nunca ia imaginar que ele ia estar com 1,85 m, que a gente não tem noção disso daí, né, cara? Então é muito louco, né, mano? E aí você fala também, pô, tô velho, hein? Tô velho, a idade tá chegando. Então, tu tava comentando ali que teve uma menina, né, que vocês encontraram no Nordeste, né, que ela, pô, expressou todo o sentimento de carinho que ela tem pela caminhada de vocês. E até mesmo esse rapaz aí de 1,85 m, né, que tava no clipe de vocês. Exatamente. No colo, né, que... como é que é pra ti viver isso, sabe? Porque tu o DNN deve ter inspirado muitas pessoas. Deve ter trazido muitas mensagens e orientações para muitas pessoas. Como é que é para ti poder fazer parte desse movimento histórico assim brasileiro, sabe? Porque vocês são praticamente a segunda geração do hip hop brasileiro. Sim. Como é que é para ti trazer toda essa bagagem nos dias de hoje? Cara, para mim eu não vou falar que é um sonho, porque o sonho, eu não acredito em sonho, eu acredito em desejo, né? Sonho a gente não tem controle sobre ele. Você tá dormindo lá, o sonho vem e ele simplesmente aparece. Não foi que você desejou aquilo, ele apareceu. Mas eu acredito em desejo. E a gente tinha realmente um desejo de poder, de uma certa forma, fazer parte da vida das pessoas com a nossa música, que as pessoas se identificassem com a nossa mensagem e que essa mensagem pudesse repercutir na vida dessas pessoas, né? E a gente conseguiu. Então, para mim, é uma realização pessoal. Acho que de cada um de nós, né? Quando a gente vê o nosso trabalho repercutindo na vida das pessoas, sabendo que transformou a vida delas, que contribuiu para a formação de caráter delas. Eu tenho um amigo que fala que virou advogado por causa do DMN. E ele era do rap. Só que ele, de repente, falou, pô, o rap, de repente, não vai me dar o retorno que eu estou esperando. Mas eu posso fazer isso aqui e me tornar um advogado e, de repente, eu também poder somar com o rap de outra forma. Entendeu? Então isso pra mim eu acho que é muito bacana, porque nem todo mundo nasceu pra jogar futebol, por exemplo. Eu sou um cara que eu não sei nem fazer bolinha, entendeu? Não sei fazer bolinha, mas eu tenho essa tendência pra fazer o lance da arte em si, entendeu? Eu acho que a gente tem que se encontrar. E o hip hop fez com que a gente, graças a Deus, nos tornássemos artistas, conseguimos, graças a Deus, ter uma visibilidade nesse aspecto musical, conseguimos entender como é que funcionava e aprender muita coisa legal, não só com os artistas dentro do hip hop, mas também com os artistas de outros segmentos, porque também a gente nunca imaginava. Eu lembro que quando eu era DJ, eu toquei muito, por exemplo, tentando lembrar o nome aqui, muita calma. Eu toquei muito, por exemplo, o Supla, com a banda dele que era o Tóquio. O Supla hoje é nosso amigo. A gente jogou bola há 12 anos lá no Rock Go, entendeu? Toquei muito Ira.
O Nazi é nosso amigo hoje. Kiko Zambianchi, só uma personalidade, pô, o cara que escreveu música para meio mundo aí, fez o maior sucesso, nosso amigo hoje. Inclusive o Kiko Zambianchi trabalhou até com o 50 Cent, as pessoas nem sabem, entendeu? Então eu acho que abriu um leque de possibilidades a partir do momento que a gente entrou no hip hop. E graças a Deus a gente foi exaltado devido ao nosso trabalho, à nossa correria. Isso não tem preço, né, cara? Nossa, com certeza. E assim, ó, que palavra tu daria pro jovem hoje que tá querendo ingressar no universo do hip hop? Em primeiro lugar, saibam bem o que estão falando. Saibam bem o que estão falando, o que vão falar. Pensem que o quanto você está jovem, você tem uma cabeça. Daqui a 20, 30 anos, a sua cabeça muda. E, de repente, você pode se arrepender daquilo que você falou. Então, vocês procurem fazer coisas bacanas, coisas positivas, coisas que os jovens vão escutar e que vai trazer alguma coisa que agregue à vida deles, ao seu caráter, a estudar, a respeitar o pai, mãe. Eu acho que isso aí é essencial. Outra coisa, que tenha o seu desejo de fazer sucesso, mas que caso ele não venha, também não se frustre. Porque assim, é um processo. A gente não tem fórmula de sucesso. A gente não sabe o que é, mas tem que ser verdadeiro. Tudo que você fizer tem que ser verdadeiro, né? Procure ser o mais correto possível. E aí você fazendo o trabalho direito, somado com pessoas que também vão trazer uma boa áurea, né? Porque são umas boas vibrações. Não adianta aqui andar com o espírito opaco. Andar com o espírito opaco do lado, você já sabe que vai desandar a sua vida. Agora, se tiver pessoas que vão te exaltar, que tiver a sua estrela, seu brilho próprio, certeiramente você vai chegar longe. E ter a humildade também, né? Como eu falei, a gente tem que estar no processo de aprendizado constante. Tem que aprender um com o outro, com diversas pessoas que tem aí, inteligentíssimas aí. De cada um pouquinho a gente vai agregando para poder conseguir fazer um trabalho bacana e dar certo. E é isso, trabalhar com profissionais também. Tem muita gente que é amador, que acaba estragando o trabalho de outros, né? Hoje não tem mais uma peneira que você sabe quem é bom e quem é ruim. Mas tenta entender com quem você está negociando para também você não cair numa roubadinha, né? No destino acontece muito isso. E é isso. Beleza. Ô Eli, pra gente encerrar, é assim, ó, se tu pudesse encontrar o Eli de 40 anos atrás, agora, Sim. o que tu diria pra ele? De 40 anos atrás? Pô, é difícil, hein, cara? O que eu diria pra ele? Eu diria pra ele continuar sendo uma pessoa que ele é, acreditar no que ele fez, porque o Eli de 40 anos atrás, pra te falar a verdade, quem conhece sabe que não mudou muito pro de hoje. Então, ele deveria ser um cara até legal. Mas você sabe que você pode melhorar todo dia, né? Então, eu acho que é isso aí. Que ele continue no caminho dele, fazendo a coisa certa e vai chegar longe se Deus quiser. Porque o Eli de hoje já tá aqui, ó. Tá ali, ó, na fase 200, que a gente sabe que nunca a gente imagina que vai chegar e chega, entendeu? Então é isso aí. Maravilha. Então tá, isso aí, obrigadão.